prédio antes de desmantelar com ele, uma coisa do gênero. Bom, daí essas dúvidas, medos e alucinações fazem com que os heróis, esses vão procurar refúgio na fazenda de Barton, que é o arqueiro, que é meio periférico assim na história ali, no filme, pelo menos, né? Mas o arqueiro é um herói que é casado e tem filhos. E ele tem uma fazenda lá, nada. Muito bem escondida. Eles se escondem todos ali, mas que é uma coisa bem humana, assim, né? Eles vão, acho que cansam. Né? Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, assim. Ao mesmo tempo que tem esse caos, essa loucura, que eles destroem a cidade, daqui a pouco eles vão para um lado muito humano, assim, como se nada tivesse acontecido. Tipo, aí às vezes estava um mundo desses Ultron lá, todo mundo matando. E daqui a pouco parou, mas por que parou, né? Não, porque eles tinham que contar alguma coisa na história, mais, né? Tipo, mas não relação... foi só por isso, foi também pro público não ter ataque cardíaco, de tentação uma atrás da outra, que ali é o respiro do roteiro para as pessoas. Aí que tá, tipo, isso eu fui ler depois, assim, que muita gente criticou, assim, que tava mais para um jogo de videogame do que para um filme mesmo, assim. E, né, a gente analisando o roteiro, enfim, a fórmula de que os roteiros são escritos, assim, esses que a gente está acostumado a ver, assim, tá, tu sabe que no minuto 17 vai acontecer alguma coisa, começa com uma harmonia, depois vai ter uma primeira apresentação do personagem que vai dar algum problema, daí depois, minuto 40 e poucos, vai ter alguma outra coisa e tal. E nesse aí tipo uma loucura o tempo inteiro, assim, né? E parece que nesses respiros é que eles vão estar, de fato, contando a história, assim, né? E contando mais dos personagens. Assim. No final de semana. Não, é tudo assim, tipo, existem duas maneiras de ver filmes de heróis também. De qualquer filme, na verdade. Qualquer filme ou qualquer livro, qualquer entretenimento. Uma é como espectador e a outra é como gerador daquele conteúdo, sabe? Criador daquilo. E como ele falou, assim, sabe? Às vezes a gente não pensa, às vezes a gente acha que o roteirista, teve uma inspiração, foi lá e escreveu o que quis. Mas não, gente, é tudo meticulosamente calculado. É tudo assim, ó, no início tem que ter isso, aí tem que ter o respiro para as pessoas se acalmarem. É tudo calculadinho, assim, né? Até mesmo porque quando a gente está trabalhando num projeto que é de uma produtora tão grande, né? Quando é Hollywood, quando é uma coisa que exige muita grana, os produtores estão sempre ali para dizer para ti que não pode, tá sempre tendo corte, tá sempre tendo coisa assim, né, sabe? Tipo, o roteirista, o diretor de filmes como esse, eles não têm liberdade para fazer o que eles querem, sabe? Eles têm que fazer o que o produtor quer e tem que ser tudo calculado para gerar grana, né? Então... quando tu tá no meio da máquina, perde um pouco o encanto, assim, mas tem muito disso. Eu acho, inclusive, que tem muita coisa que fica muito forçado, assim, né? Tipo, por exemplo, o Capitão América, assim. O Capitão América, pra mim, é os Estados Unidos, assim, né? Tipo, é os Estados Unidos falando... tipo, tem uma hora ali que eles falam que o Homem de Ferro chega e diz, tá, mas como é que a gente vai lutar contra eles? E o Capitão América diz, juntos. E aí o Homem de Ferro diz, tá, mas nós vamos perder. Então nós vamos perder juntos. Sabe, uma coisa assim, tudo. E me parece muito, às vezes, muito forçado isso, assim, do politicamente correto, né, tipo, não ter uma margem, assim, para uma má interpretação, para alguém não entender bem aquilo ali. Não, o bem é o bem, o mal é o mal, e a gente, às vezes, que fica mais forçado na boca dos caras, eles colocam para não ser... Desculpa. Não, agora me veio aquela coisa assim, ó, sabe quando vocês estão vendo uma novela e vocês sabem exatamente o que os personagens estão falando? Isso é tudo de propósito, gente. Sabe? Tipo assim, eu tenho certeza que agora esse personagem vai falar isso, e ele realmente fala. Tipo assim, gente, são anos e anos de ver novela e é sempre a mesma coisa, assim, sabe? Então, tipo, é tudo de propósito, não é acidente, né? Então acontece essas frases de efeito, essas coisas. Por isso que alguns filmes
Eu acho que essa é a fórmula mais pro cinema que a gente chama popcorn, né? Que é os blockbusters, sabe? Esses filmes de ação, alguns filmes que às vezes nem tem um roteiro muito elaborado, mas te divertem pra caramba, que na verdade é o caso dos Vingadores, né? É o caso desses filmes de super-herói. Não são filmes muito elaborados. E aí depois a gente vê um cinema mais artístico, né? E aí tem um trabalho maior, tipo... às vezes, tipo um Boyhood da vida, né, que o cara filmou durante, sei lá, 12 anos, sei lá o que foi, que ele foi filmando. Então tem muita diferença entre um cinema e outro, assim, sabe? Por isso que a gente chama esses de independente, né, que são filmes que tem menos grana envolvida, que o roteirista e o diretor têm um pouco mais de liberdade criativa, e que às vezes pode ser uma coisa que desafia um pouco mais, né? Que não precisa deixar escancarado pra gente. Tipo, o vilão que vai lá tem um close-up e agora ele vai explicar pra ti o plano maligno dele, né? Tipo, isso é uma coisa que os próprios produtores exigem, assim, porque às vezes eles querem fazer os filmes do público médio até o público mais intelectual. Então eles querem assim, ó, tipo... Vamos explicar tudo, porque a pessoa não vai entender, porque, sei lá, tem 10 anos ou, sabe, sei lá. Então eles tentam fazer para todos os públicos e acaba ficando umas coisas meio mastigadinhas, assim, às vezes, que a gente, às vezes, se irrita de ver, assim, algumas coisas, né? Mas é tudo de propósito, né? Atingiu o afegão médio, né? Só tem que ligar e desligar um, desculpa, Nick, senão fica dando interferência. Não, Eu queria dizer que para criança que não é isso aqui, né? Porque é muito violento, assim. Isso me chamou a atenção, assim, quando eu escrevi. Não, mas o negócio deles é que não tem sangue. Isso que esse que é o parâmetro deles. Quando não tem sangue, é porque não é violento, entendeu? Mas é muito violento. A diferença, assim, do Superman, do não sei o que lá, que eu acompanhava quando era pequena, para agora, chega a ser ridículo, porque lá de tão infantil, o Batman e Robin, era uma coisa divertida, assim, mas era light, né? Os vilões eram... Como é que era era o Coringa que saiu uma aguinha da flor? Esse Coringa agora é um psicopata. Quer dizer, e eles estão filmando o novo, e hoje estava rolando lá no meu Facebook que o novo Coringa é o ator Jared Leto, que ganhou o Oscar agora pelo Clube de Contas Dallas, tá? Ele vai ser o novo Coringa e ele de presente mandou pro pessoal do elenco, tipo assim, rato morto, bala, sabe? Tipo, bala de revólver, sabe? Ele tá bem dentro do personagem, mas vai ser outro psicopata, acho até pior do que... eu ia te dizer mais da psicanálise. O Hulk, achei interessante que tem um flerte ali com a viúva negra, né? E ela acalma ele. Quando ele começa, ela tem medo dele, mostra o medo dela, se aproxima, fica com medo, porque ele é bem descontrolado. Mas ela dá a mãozinha e ele vai se acalmar. Terminou meio mal, né, a história entre os dois ali, porque ela empurrou ele ali, ele não queria ter virado o Hulk ali. Acho que a coisa ficou meio... Acho que a relação ficou meio estremecida ali, não sei. Acho que termina ali. Termina ali, não vai rodar. Enfim, o que mais? Bom, mas aí no final o tal do Jarvis, que é o robozão mordomo, inteligência artificial. Eu acho que quando tu falou sistema operacional, é bem isso mesmo, sim. É como se fosse o Tony Stark que escreveu o próprio sistema operacional dele, que é o Jarvis. Uhum. E aí o Jarvis faz tudo pra ele dentro de casa, é o sistema operacional dele. Sim. E aí depois criou o outro que se chamou de Ultron, se fundiu com o Jarvis e acabou... Mas eu acho que sistema operacional foi o que é uma ótima definição do negócio. Aí o Jarvis, ele, na verdade, ele não tinha morrido, não tinha sido destruído como o outro pensou, como o Ultron pensou, sei que o Ultron pensa.
Mas ele estava dentro ele tinha também, estava dentro da internet e ele estava vivo ainda. E eles colocam ele, ou ele se coloca, não me lembro, dentro do corpo sintético aquele. E aí o Thor com seu raio, o Thor pra mim não tem nada a ver com esses Vingadores aí, não sei se é uma coisa do passado. É meio fora, né? Ele vem e aí faz ele viver, né, dentro. Aí eu não entendia porque... Tipo o Frankenstein, ele deu uma descarga elétrica pra ele voltar, pra ele... Ele virou Visão. O Visão, Aí que eu não entendi essa mudança, assim, Visão é ele, é o Jarvis com o corpo aquele. Eu vou te dizer assim, ó, que o background do Visão nos quadrinhos eu não sou muito familiarizada. Mas existe o Visão nos quadrinhos, né? A origem dele é totalmente diferente dessa que mostraram nos filmes. E aí o que acontece é justamente isso, como se o Jarvis fez o download dele para aquele corpo sintético e junto com a gema, aquela que estava no cetro do Thor, se transformou num terceiro elemento, entendeu? Num ser diferente, entendeu? Que é feito pelo mesmo ator que dublava o Jarvis, né? Então seria uma coisa mais assim, tipo, se criou um novo personagem, apesar de ter sido o Jarvis que fez o download naquele corpo ali, eu acho. Ele fez, na verdade, o que o outro queria fazer, que é ganhar um corpo com pele, inclusive, e ele acaba daí com... Ele só queria do bem, a alma dele é boa, né? Ele usou e aí ele acaba com o Ultron. Acaba até, não sei, né? Se acaba mesmo. Tudo nasce, né? Mas, enfim, muito complexo por isso, né? Tem que estar bem disposto, né, para esse tipo de filme e aceitar as coisas que estão vindo ali, né? Que nem Duro de Matar, tu vai ver o Bruce Willis lá brigando com um caminhão, derrubando helicóptero e tal. Tá, beleza, vamos adiante, vamos lá. É suspensão de descrença, que chama. Bonito nome. Se chama suspensão de descrença. É quando tu para de racionalizar, sabe, pra dar espaço de que, tá, tudo bem, é uma história, entendeu? Sabe, se tu quisesse realidade, então vai viver, entendeu? Então é um lance que o pessoal chama de suspensão de descrença, que é quando a gente vê, tipo, Missão Impossível e acontece umas coisas assim, pelo amor de Deus, Esquadrão Classe A saiu de um tanque e botaram os paraquedas e o negócio saiu flutuando, assim, era um tanque, gente. Um tanque, não tem como os paraquedas segurar um tanque. Então tem todas essas coisas, assim, né, que tu tem que abstrair pra se divertir, a verdade é essa. Mas eu vou te dizer que eu assisti o filme assim, né? Eu não ia ficar analisando o filme. Depois é que eu fui pensar no assunto. E fui ler, mas foi difícil de entender, assim, até porque eu não conhecia todas essas... Não tinha visto o primeiro filme, fui ver depois, e aí que eu consegui entender um pouquinho mais. Outra coisa que eu achei bem interessante, daí também mais psicanalítica, foi a personalidade do Stark, que é o Homem de Ferro, e que é um herói que ele é um homem, na verdade, ele não é um herói, só tem muito dinheiro, é extremamente inteligente, ele é irreverente, debochado, e essa parte, tem uma parte de humor toda no filme, assim, que é para os adultos, né? E ele é um playboy milionário, inteligentíssimo, assim, no campo tecnológico, dono da torre lá, onde ocorrem as festinhas dos heróis. E ele assume a identidade dele publicamente, todo mundo sabe que é ele. Isso é diferente de outros heróis, né? Ele não é bonzinho, assim, porque ele era exatamente isso que tu falaste, que ele era herdeiro de uma fábrica de armas, que o pai dele era um bilionário, que tinha uma fábrica de armas que fornecia armas para a guerra do Vietnã. E aí ele é prisioneiro pelos vietnamitas, e lá ele conhece um doutor lá, que deve ser outro geninho, assim, e eles
E aí eles constroem essa armadura de ferro dele, que é para poder escapar, e esse outro cara morre, e ele vira o Homem de Ferro. Né? Mas ao mesmo tempo tem esse aspecto dele destruidor. Não. Se fosse escolher alguém, eu acho que eu ia querer ser o Homem de Ferro. Acho que é o mais, mais legal ali, o cara é mais engraçado e tal. Playboy. Playboyzão, ali faz as festas e tal, mas tipo, eu acho que isso tudo, eu não sei, te confesso que eu não sei como é que isso é nas histórias em quadrinhos, né, mas eu acho que eles tentaram manter, né, a mesma relação, assim. E pelo menos pro filme funciona muito bem, assim, né, funciona, tipo, é o cara que vai fazer tu rir, é o cara que vai ser debochado, é o cara que, né, tipo, vai dar algum problema, o cara vai lá, vai resolver, aí daqui a pouco ele vai chamar a Verônica, daqui a pouco vai fazer, sabe, tipo, alguma coisa ele vai fazer e vai resolver, como ele resolveu no primeiro, né. E vai causar problema, né, porque ele botou o tal do Ultron, que ele ia funcionar quando não era pra fazer, né, porque podia ser... Até assim, tipo, coisa de quem tá no meio e já sabe dos futuros dos filmes, agora eles vão fazer um negócio que nos quadrinhos eles chamaram de Guerra Civil, que é o que vai acontecer, que o Homem de Ferro e o Capitão América vão ter conflitos muito grandes, como eles já tiveram alguns nesse segundo filme, e aí vão fazer, tipo, vão se dividir, os heróis vão se dividir em dois times, o time do Capitão América e o time do Homem de Ferro, e vão se enfrentar, que vai ser um filme que está planejado ainda para o futuro, né? Mas isso já aconteceu? Já aconteceu. Nos quadrinhos, sim. Sim. Teve uma época em que exatamente era o Homem de Ferro, junto com a turminha lá dele, que eram os heróis reconhecidos pelo governo, uma coisa assim, e tinha os outros que eram meio clandestinos, que era o Capitão América. Já teve uma revolução ali entre... O que acontece nos quadrinhos, que provavelmente vai acontecer agora também, é o seguinte, com todas essas destruições que eles estão fazendo, que a gente falou ali, a cidade que foi quase obliterada por inteiro durante o filme, Nova York no primeiro filme levou uma ruim também, né? Tipo, é um monte de destruição que tu acha um exagero absurdo. E aí eles vão usar isso pro plot da história, né? Eles vão dizer assim, esses heróis estão destruindo tudo, a gente precisa saber quem vocês são, qual o endereço de vocês, onde é que vocês moram. E aí o Tony Stark vai ser a favor desse cadastro dos heróis e o Capitão América vai ser contra, né? E aí é que vai começar todas as confusões, assim, né? Tipo, que vai dar um problema que realmente vai fazer eles se enfrentarem. Eu não esperava isso, Capitão América. O gelo deve ter prejudicado a cabeça dele. Ele ficou... Essa é outra história interessante. É que ele ficou congelado durante 70 anos. Ele caiu o avião dele depois da guerra, da Segunda Guerra. O avião que ele vinha caiu no mar, né? Acho que ele ficou congelado. E ele foi descongelado foi encontrado, enfim, para ser um dos Vingadores. E uma das falas da agência SHIELD, que eu não me lembro, é Clarkson, né? Acho que é. Coulson, a gente. Ele diz assim que a gente precisa do velho, que as pessoas gostam de coisas velhas, ou de coisas antigas, assim. E eu achei interessante isso, que tem o velho versus o Homem de Ferro, que é todo tecnológico, né? Então, que a gente precisa mesmo de referências mais antigas e clássicas na vida da gente, para poder inovar também, né? Tem esse aspecto aí interessante. É engraçado, inclusive nesse segundo filme eles fazem uma piada, assim, que alguém fala uma palavrinha, não chega a ser um palavrão, porque não é um filme com censura, e aí o Capitão América fala uma coisa, tipo assim, linguajar, por favor, e aí todo mundo começa a cair de pau em cima dele, debochando dele, porque ele é um senhorzinho, né, dentro de um corpo de um guri de 30 e poucos anos, né. Congelado. Mais, gente. Enfim, mas a mensagem, assim, eu vou ler o que eu tinha escrito por fim aqui, seria de Bom, a gente se identifica, então, com esses aspectos das dualidades várias aí, por isso que dá ibope esse tipo de coisa, né? Porque a gente tem a ver com o nosso interior, né?
a mensagem daí seria de que uma luta contra as dificuldades da vida é inevitável, né? É uma parte intrínseca da nossa existência. E se a gente enfrentar as coisas de modo firme, essa é a mensagem, assim a gente vai dominar todos os obstáculos e vai sair vitorioso, né? E a psicanálise foi criada para capacitar a pessoa a aceitar a natureza problemática da vida sem ser derrotada por ela ou levada ao escapismo. Diferente, por exemplo, do Hulk, que ele está sempre... Ele é meio neurótico. Porque ele está sempre querendo reprimir aquele Hulk, em vez de ir lá se tratar, enfim. Vai fazer uma terapia. Eu é que não queria ser terapeuta dele. A prescrição do Freud é de que só lutando corajosamente poderíamos dar sentido à vida. Então, vai poder continuar conversando. Deixa eu ouvir mais um pouquinho, Guilherme. Não, beleza. Na verdade, sim, acho que acho que a estrutura do filme, ele está muito próximo de um avatar da vida, ou de um como é esse, dos Jogos Vorazes, né? Que fica muito claro, assim, e como tu falou antes, né? Tipo, não está nos convidando muito a pensar, assim, não está nos convidando muito já está entregando pronto, né? Tipo, tem o bem, tem o mal e tem o que a gente vai fazer nesse meio tempo, assim. Esse personagem do Capitão América me chama muita atenção por causa disso, por ser esse politicamente correto, né? Tipo, chato, assim, meio antigo. Mas achei forçado, achei um pouco demais, assim. Mas o legal do Capitão América, eu espero que eles trabalhem um pouco mais isso, é que ele justamente assim, ele viveu num tempo em que já tinha um vilão lá, era o Hitler. O Hitler era o vilão, ele tinha que combater aquilo, tava todo mundo, né, tipo, o país inteiro tava unido numa luta contra uma pessoa, entendeu? E aí agora ele tá aqui e às vezes ele, como aconteceu durante todos os filmes da produtora Marvel, ele é um cara agora que ele tá vendo assim, ó, que ele estava trabalhando para a SHIELD, que foi descoberta de ter várias fraudes e, sabe? Então ele está tipo se desiludindo com o próprio país. Então eu acho que isso vai ser uma evolução do personagem que vai levar ele para a Guerra Civil, no caso, né? Então, tipo, eu acho interessante que os roteiristas estejam preparando o personagem psicologicamente para chegar até lá, entendeu? Que é muito fácil dizer assim, o cara só mudou, entendeu? Sabe? Tipo, só que aí não é humano pra nós, né? A gente tem que sentir isso junto com o personagem, né? Essa mudança de pensamento. Então, eu acho que tem isso também. Vão acontecer mais coisas que vão levar ele pra isso, né? Sim. E aí eu acho que vai deixar de ser tão chato, assim, tão certinho. É que coitado, também tá conflituado, né? Com certeza, com certeza. Acho que deviam fazer os Vingadores no divã. Com certeza, com Vários certeza. aí parece que estão com problema. Sim, sim. Se tu for ver, assim, ó, era aquilo que eu tava falando antes, por exemplo, DC DC e Super-Homem e Batman, coisa assim, eles têm todos vilões, assim, eles são os vilões, não, na verdade, assim, ó, eles têm os seus vilões, a verdade é essa. E eles têm um passado problemático, eles têm umas características, né, psicológicas e tal. Só que eu acho menos trabalhado que os heróis da Marvel justamente por causa disso, entendeu? A gente pode aqui ficar falando que o Tony Stark nos quadrinhos, por exemplo, tem problema de abuso de álcool, sabe? Ele é alcoólatra, né? Então tem, tipo, são personagens com falhas mesmo. O Super-Homem não tem falha nenhuma, entendeu? Ele é tipo um santo, né? O Batman tem aquele lado bem sombrio dele, só que ele não mata pessoas de jeito nenhum, pelo menos nos filmes, entendeu? Ele é todo... tem, sabe, uma ética toda, assim, por trás, e também, né, não comete erros. É claro que depende muito do título, assim, né? Porque a gente fala de histórias em quadrinhos e a gente acha que é uma coisa só, mas, gente, assim, ó, desde os anos 70 ali, né, que tá tendo
quadrinhos mensais, e é mais de um título por mês. É uma máquina absurda a indústria de quadrinhos norte-americana. Então, já aconteceu todo um ciclo de histórias, e eles já refizeram, e eles já rebutaram, e eles fizeram de novo. Então, por isso que tem todo esse lance assim de o personagem reviveu, sabe? É um negócio que a gente chama no mercado de reboot. É o reboot de todo aquele universo. Porque daqui a pouco eles querem fazer todo um plano editorial diferente, então eles recriam todo aquele universo, contam tudo de novo. É um ciclo sempre, né? Pra ir pegando novos leitores também, né? E em paralelo a isso também tem coisa que a gente chama de graphic novels. As graphic novels normalmente são histórias fechadas, de poucas edições, ou livrões de uma tacada só, onde acontece uma história com aqueles personagens. Normalmente os temas são mais adultos e às vezes são mais violentos. É pro pessoal que cresceu lendo quadrinhos, agora tá velho demais para acompanhar as mensais, que são pro pessoal mais pré-adolescentes, adolescentes, assim. Então, nossa, é muita coisa. E aqui no Brasil é alto público, assim, né? Eu acho que tá aumentando mais agora por causa dos filmes, né? Eu acho que tá tendo muito mais procura do que antes. E a verdade é que a minha geração, ela foi acompanhando bastante, não só nos quadrinhos, mas também na televisão. A gente tinha aquela série animada do Batman, né? Que eu adorava quando era criança, achava muito legal. É verdade. É diferente, mas tinha. Tinha o Batman também, que fizeram uma paródia na internet, o Batman da Predador. Então, assim, tem várias... a gente cresceu vendo isso e, assim, tipo, se criou um público bem grande. E agora, com a internet, a gente fica falando, assim... como é que agora, né, temas como feminismo ou outros temas que antes não tinham tanta força, sabe? Outras minorias que não tinham tanta força para reivindicar direitos, hoje em dia está tendo vários rebuliços agora, né, com o negócio de protesto contra a homofobia, essas coisas. O que acontece? Eu, pelo menos assim, eu vejo assim, do meu lado como mulher, né, no mercado de quadrinhos, que é quase totalmente masculino, né? O que aconteceu? Existe assim, tipo, a gente tem todo esse bombardeio quando a gente é criança do entretenimento nas nossas vidas, assim, né? No caso, teve muita gente que aprendeu a ler lendo Turma da Mônica, né? No caso dos quadrinhos, mais especificamente. Então, o que aconteceu? Depois de uma determinada idade, Turma da Mônica não funciona mais pra ti, não vai mais te desafiar intelectualmente, sabe? Só que o que acontece? Aqui no Brasil, depois da Turma da Mônica, minha geração não tinha nada pra ler. Não tinha nada pra ler. Alguns foram pros super-heróis, entendeu? E na minha época já começaram assim, a vir os mangás, né? Que é aquele desenho japonês, assim, que começou a chamar mais o público feminino, né? Já o público masculino ia mais para as histórias em quadrinhos. Porque eu acho que tem mais conteúdo, eu acho que a questão é a seguinte, é com quem tu vai se identificar quando tu tá lendo, entendeu? Então, quando o ponto de vista é muito masculino na história, é difícil pra ti se identificar com aquele personagem, né? Então, o que aconteceu? Algumas meninas, né, tipo eu, ainda conseguiam ter empatia pelo personagem masculino, porque era a nossa única alternativa, né? Ou a gente parava de ler, ou a gente gostava tanto que a gente tinha que arranjar uma empatia, mesmo que seja por um personagem masculino, né? E aí, quando surgiu a internet, tinha eu, um pinguim de gente aqui, mas também tinha outra pessoa lá num outro bairro que eu não conhecia, e que eu conhecia através da internet, e aí depois no interior, e isso e aquilo, e as pessoas todas foram se encontrando na internet, se criou um público bem maior, né, de leitores. E eu acho que isso é uma coisa que está tendo muito reflexo no entretenimento hoje em dia, assim, sabe? Porque a gente está reivindicando bastante coisa, principalmente assim, o pessoal que eu tô mais inteirada a respeito que são as mulheres nos quadrinhos. A gente está fazendo a revolução, assim, sabe? A gente está assim, para de botar a mulher de salto alto, isso não existe, sabe? Chega de botar decote na Mulher Maravilha, ninguém vai correr com um decote daqueles.
sabe? Então eu acho que tá acontecendo. Mas eu vou ser bem sincera pra vocês, eu não sei porque eu comecei a falar essas coisas. Eu perdi o fio da meada totalmente do que a gente tava falando. Mas eu acho que assim, tipo, o público se cria dessa maneira, assim, né? A gente tem que se identificar com o personagem, senão a gente não consegue continuar lendo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que, pelo que tu estava falando aí, a DC tem um modelito mais antigo, mais clássico, assim, onde o bem e o mal sempre são mais separados, onde é tudo mais certinho, assim. Que era como a vida antigamente era mais assim. Hoje em dia, na pós-modernidade, a vida está mais confusa, assim, né? E a Marvel, eu acho que é mais contemporânea, então. Outra coisa que eu estava pensando, que eu estava vendo aqui no Jornal da Sociedade, tem 2 artigos, um de um historiador, acho que é, e o outro do Raul, sobre a guerra e paz. E ele estava dizendo que as características das guerras mudaram, né? Que antigamente uma guerra terminava, tinha um vencedor e tinha um perdedor, tinha um inimigo mais, né, claro, e que hoje em dia está tudo meio volátil, assim, o inimigo é mas ele daqui a pouco muda para outro, por questões que ele acaba dizendo mais o que é o grande. Ninguém quer muito território, né? Tem alguns lugares que se quer, mas é mais assim a dominação da mente, subjugar o outro. Então, as características. Os objetivos, né? Os objetivos da guerra, da dominação é mais que isso. Eu fiquei pensando nesses personagens aqui desse filme, que é tudo meio confuso mesmo, né? Quem é inimigo, quem não é. Até a última novela, assim, que eu acho que fez o maior sucesso foi a Avenida Brasil, né? E eu estava lendo que o autor falou que ele procurou construir os vilões da novela também com um lado positivo, assim, com algumas coisas que as pessoas pudessem se identificar também naqueles vilões e ver, enfim, explicar um pouquinho melhor por que eles estão fazendo, né, todas aquelas, enfim, a Carminha lá, né? E no fim não teve ninguém que não gostou da Carminha, não vai lembrar sempre, vai olhar para a Adriana Esteves e vai chamar ela de Carminha, né? E eu acho isso, assim, eu acho que, eu não sei, tipo, né, os quadrinhos estão desde a década de 70, mas eu acho que isso está, de alguma forma, evoluindo também, essa apresentação desses vilões, como é que as pessoas estão recebendo esses vilões hoje num mundo politicamente correto chato demais, assim, né, qualquer coisa que tu fizer, vai ter alguém lá no Facebook, tipo, esse pinguinho daqui, outro pinguinho de lá, que vai se sentir, vai se doer por alguma coisa, vai fazer um barulho. Então acho que às vezes as pessoas têm muito medo, assim, e acaba pecando por omissão, assim. Eu vejo isso muito na publicidade mesmo, assim. Muitas marcas têm medo de se expor, enfim, por conta de alguma coisa que venha na rede, na web, que todo mundo vai contra, né? Então acho que essa construção desses vilões passa um pouco por isso, assim, de deixar eles mais humanos, deixar eles mais próximos da gente, assim. E claro que no filme fica um tom mais superficial, né? Assim, como você estava falando, legal saber que nos quadrinhos eles são mais complexos, porque deve ser bem mais interessante até de ler. Mas tem 2 horas do filme, que eu não sei se vocês repararam, eu não me lembro quem diz pra eles se é o Ultron ou se é o Jarvis, já que ele fala, e até parece que vocês não gostam de luta, né? Assim, dando a entender que eles também procuram, né, a confusão e querem estar ali, tem essa atração por isso também. E tem uma outra hora, quando o Jarvis acorda, eu acho que daí falam do Ultron e ele fala, mas o Ultron não é necessariamente um monstro, né? É uma outra perspectiva só. Acho que são os dos poucos momentos que tenta também não ficar tão separado, assim, que mostra que tem um outro lado, né? Que eu acho que é a intenção, então, da Marvel. mas Eu acho que o Visão justamente, ele agora eu não me lembro direito como é que é a última fala dele com o Ultron. Mas, se eu não me engano, o Ultron fala alguma coisa do tipo, tá tão ingênuo confiar nesses seres humanos, não sei o que, eles são corruptíveis, né?
E aí o Visão fala alguma coisa do tipo assim, talvez eu esteja sendo ingênuo, afinal de contas eu nasci ontem, sabe? Tipo uma coisa do gênero, entendeu? Então ele é uma mente totalmente desenvolvida, só que nasceu naquele momento. Então eu acho assim, tudo tem um lado certo e um lado errado, entendeu? E o que acontece? Eu acho que o público hoje em dia, ele tá muito mais... acho que o público está muito mais, não vou dizer inteligente, mas eu vou dizer questionador, sabe? A gente já tem acompanhado o entretenimento durante tantos anos e que ele está amadurecendo de uma maneira a desafiar um pouquinho mais o nosso cérebro, entendeu? Porque se a gente for ver, mídias como o cinema são muito novinhas, sabe? Recém nasceu, se vocês forem parar para pensar assim, né? Tipo, na época dos nossos avós já não tinha, né? Não tinha esses filmes, não tinha essas coisas, assim. Então, é uma mídia que ainda está amadurecendo muito, ela está passando por esse processo que, hoje em dia, tipo, na época dos meus pais, existia um vilão que era mal porque era mal como pica-pau, sei lá como que eles diziam na época, sabe? Ele era mal e ponto, sabe? Isso que definia o vilão. Sabe, botava ele a chutar um cachorro na rua e a pessoa assim, ele chutou um cachorro, então ele é mau, sabe? Hoje em dia, a gente já precisa dar uma razão muito mais complexa pro vilão ser vilão. A gente não vai simplesmente aceitar que ele nasceu malvado. Tipo a Malévola, entende? Tipo agora, por exemplo, tu falou Malévola no filme da Disney era só uma mulher, uma bruxa desgraçada que amaldiçoou a criança por não ter sido convidada, né, pro batizado ou sei lá, pra festa, uma coisa do gênero. E aí hoje a Disney foi fazer o filme da Malévola e deu todo um background pra ela, que ela era uma fada com asas, que arrancaram as asas dela fora e que o rei era culpado disso e por isso ela tinha uma... E aí mudaram toda a história da Cinderela, entendeu? Porque o que acontece? Já não desafia mais o cérebro do espectador só dizer que ela é malvada e acabou. Tu tem que dar um background, tem que dar um motivo do porquê que ela é malvada, né? Me lembrei daquele... Tem um desenho aí que as crianças têm bonequinhas também, qual é o nome daquele? Não, da High School. Não é a Monster High, é a outra. Enfim, são os personagens, os filhos dos personagens dos contos de fada. Então tem a filha da Chapeuzinho Vermelho, a filha da... Não sei se vocês já viram esse. É Ever After High, o nome. Então eles estão numa escola ginasial lá, e eles têm a filha das bruxas também, do caçador, do Pinóquio, é uma mistureba. E convivem todos, e que me chamou a atenção. Daí cada criança que vem no consultório, às vezes trazem o que tem mais a ver com eles, né? Mas enfim, lá pelas tantas eu fui olhar o desenho e tal, aí uma me mostrou, tu já viu que a filha da Chapeuzinho Vermelho, ela tem a orelha do lobo. Aí, bom, achei interessante isso. As coisas estão mais assim mesmo hoje em dia, né? Mais complexas, vamos dizer assim. A gente quer dar saudades do assim, que o mal é mal, né? É tão bom. O próprio Maurício Souza começou a fazer a Turma da Mônica adolescente, né? Precisou ir adiante, né? E ninguém achava que ia dar certo e hoje em dia é tipo recorde de vendas. Sim, é um sucesso absurdo. Nós vamos abrir um pouquinho para o pessoal também conversar e perguntar. A gente pode continuar conversando. Eu também fiquei pensando quando eu vi esse filme, né? Porque as princesas, existe uma tentativa delas mudarem, né? Até pensando na Malévola, Bela Adormecida, e agora o sucesso que foi Frozen, né? E o amor ser outros tipos de amor, não ser só a príncipe, enfim. E os desfechos... na Malévola também o beijo do amor verdadeiro não era de príncipe nenhum. E será que os super-heróis estão mudando também, né? Que quando eu só vi o filme parecia assim, é só luta, poder e força, assim. Bastão. Estão mudando. É que ainda não tá
100% mudando. Mas se a gente for ver coisas do tipo, quando teve o Batman Cavaleiro das Trevas, a gente nota que teve a Mulher Gato, entendeu? No filme. Não é o Cavaleiro das Trevas, eu não sei. É o terceiro filme do Batman do Nolan que teve agora. Tinha a Mulher Gato. Nossa, gente, tem um negócio que a gente chama no cinema que se chama butt shots. Simplesmente são close-ups de bundas de mulheres. Sabe? Então, no filme Cavaleiro das Trevas tinha vários butt shots da Mulher Gato. Inclusive dava pra ver, tem uma cena que ela tá de costas pra câmera numa moto e dá pra ver o exato momento em que o diretor disse assim, empina essa bunda! E aí ela dá um tiro assim, sabe? Então assim, ó, é uma coisa que tá bem incrustada em Hollywood, essa coisa de sexualização da mulher e deixar ela de Smurfette lá sozinha, né, no meio de um bando de homem, sabe? É como se fosse a cota. É a cota da mulher lá dentro, tem a cota dos negros também, tem a cota das minorias. Mas os caras também estão bem estereotipados, né? Tipo, os caras também são fortões. Sim, mas eles são foda. Eles são fodões, entendeu? Mas aí o que acontece? Não, aí o que acontece? Agora com esse filme dos Vingadores, o diretor é o Joss Whedon, desculpa. Que é um cara que fez a Buffy, sabe? A Buffy, a caçadora de vampiros que tinha naquela série, na Fox. Ele é um cara preocupado com a representação da mulher, sabe? Então, ele já trouxe um pouco mais de complexidade para a personagem da Viúva Negra no primeiro filme, onde ela faz um trabalho de manipulação com o Loki, que é para ser um deus como é que é? Mentira. É o deus da mentira, né? Ele é o deus. Ela consegue passar a perna no Loki, sabe? Aí nesse filme teve muita reclamação de que ela foi colocada num papel romântico, assim, mas o personagem dela tá bem mais complexo. Então, eles não estão explorando sexualmente, é verdade. Não estão. Tipo, e a Bia podia, né? E é uma coisa que não faz falta, se for parar pra ver assim o filme, tipo, passa desapercebido, entendeu? Até mesmo. É uma coisa mais carinhosa dela com o Então, eu acho assim que, tipo, realmente, os filmes de super-herói estão demorando um pouco pra modificar. Não perdi o fio da meada dessa vez. Os filmes de super-heróis estão demorando um pouco, mas eles estão ficando cada vez mais preocupados com isso. Até porque agora, para os próximos filmes, eles estão planejando um filme da Capitã Marvel, que é uma mulher. Então, é uma coisa muito arriscada para Hollywood. Eles morrem de medo de botar uma protagonista feminina. Mas aí eles usam como argumento a Mulher Gato, da Halle Berry, a Elektra, que teve. Todos filmes horrorosos, porque eles são horrorosos, não é porque a mulher tá lá de protagonista, porque pegaram o pior diretor, o pior roteirista e botaram lá com uma verba minúscula pra pessoa trabalhar. Então, tipo, eles ficam botando a culpa na personagem, mas que não é, né? No fim das contas foi um trabalho de mau desenvolvimento mesmo da equipe. E agora eles estão tentando mudar um pouco isso, justamente porque aquelas minorias que eu estava falando antes, que estão se juntando na internet, estão começando a reivindicar muito mais. Eles já fizeram reformulação do uniforme da Batgirl, e agora a Batgirl está focando no público feminino adolescente, né? Então agora eu espero que mude um pouco, né? Que pare um pouco com esse estereótipo do herói machão sozinho lá, quebrando tudo, entendeu? E que agora vem uns personagens um pouquinho mais complexos. É claro que a ação faz parte do negócio, sempre vai ter quebradeiras, sabe? Mas eu não tenho problema com isso, eu adoro. Então... Bom, tá. Tá. Não, o Kick-Ass, o filme aquele, ele é de história em quadrinhos também. E ali eu acho que abordou muito bem, assim, a personagem feminina, né? Tipo, é uma criança no primeiro e depois no segundo ela já é uma adolescente, mas em nenhum momento, tem uma relação de tipo, eles se beijam, alguma coisa assim, né? No final, no segundo. Mas... Não vi o segundo direito. Ah, tu não viu? Não. Não, pra mim só o primeiro que conta. O primeiro é muito bom. O primeiro é... E ali, sim, eu acho que tem muito disso, assim, né? Tipo,
eu não sei se vocês já viram esse filme, mas o Kick-Ass, ele é um cara que resolve de um dia pra noite virar um super-herói, assim, ele não tem poder nenhum, aí ele reúne os amigos dele, aí fica uma coisa meio de brincadeira, e aí daqui a pouco eles começam a se envolver com os vilões de verdade, mas que são uns vilões da vida real, assim. Mas é violento, gente. É violento, não é tipo Avengers violento, é violento de sangueira. É pra público adulto, assim, esse filme. Ele não é pro pessoal mais... Ele é, assim, tipo, bota fogo na pessoa viva, sabe? É, tipo, assim, bem violento. É muito violento. Num dos personagens principais, assim, eles tacam fogo lá no... Mas assim... O cara morre e não volta. Esse não volta. Esse não volta. A proposta do escritor era isso mesmo, sabe? Tipo, na vida real, de verdade, como seriam os super-heróis, assim, sabe? Queima índio, essas coisas. Uma mendiga, né? Coisas assim, quase uma merda. Eu fiquei pensando aqui, é muito bom ouvi-los, né? Se é verdade que os personagens estão ficando cada vez mais humanos, os super-heróis, né? E a gente, como ser humano, né? A gente aprende que a gente faz essa divisão entre o bem e o mal para conseguir lidar com essas polarizações de uma maneira aceitável. Fiquei pensando o que está acontecendo. São os heróis que estão ficando mais humanos ou nós estamos nos achando super-heróis? Por que está acontecendo isso no cinema? Por que a ficção está igual à fantasia? Isso eu entendo que é um dos desafios atuais dos cineastas, né? Não só fazer aquela coisa de que parece que é, mas não é. Não, realmente misturar a realidade com a fantasia no enredo, não só no conteúdo, na forma de fazer. Por que isso está acontecendo? É para retratar o que a gente... para tornar o mundo mais humano ou ao contrário, para fazer com que a gente se sinta mais poderoso? Pois é, acho que tem uma diferença grande, assim, como tu falou antes, né? Tipo, desse tipo de filme aqui para um cinema independente que tu vai enfim, e a ideia do diretor, do roteirista, é que tu tem a tua própria interpretação daquilo, enfim, é uma outra forma de entretenimento, né? Por que você falou isso? Eu não sou só eu. Não sou eu, que bom. Não, mas Será que a gente tá ficando mais herói? Eu tô achando pois que a gente está começando a não, ser tá. tão parecido com os do cinema. É que eu acho assim, eu acho que hoje Nós a gente somos tem, super-heróis. eu acho que a gente tem muita informação hoje, tipo, diferente de outras épocas, assim, a gente tem muita informação, é muito fácil de pesquisar e procurar e ir atrás e entender e questionar. Então eu acho que cada vez mais, não só para o cinema, mas para outros tipos de produtos que a gente consome, a gente quer menos coisa de mão beijada, assim, a gente quer questionar mais, quer se enxergar ali, mas quer questionar mais. Eu acho que a gente tem muito mais informação hoje mesmo para questionar isso. Então, essas pequenas, como é aqui, por exemplo, se tu for ver, realmente a história é simples, entendeu? Tem um pessoalzinho do bem, tem um pessoalzinho do mal, e no final dá tudo bem, termina tudo bem. Harmonia, desarmonia, harmonia final. Então, tipo, isso para ficar interessante, isso tudo tá. Aí sim, tem todos os personagens, tem essa produção milionária de pós-produção também, para não ficar tão raso, né? Nossa, achei a pergunta muito difícil. Eu realmente não sei. Eu não sei a resposta para isso, mas realmente eu acho que é a questão assim, tipo, ainda é um escapismo, né? E a gente precisa se sentir inserido dentro daquele universo pra gente poder escapar e entrar dentro da tela do cinema. Acho que todo mundo aqui já teve um dia que sentou na cadeira e esqueceu que estava lá até a hora dos créditos começarem a subir, sabe? Então, eu acho que os filmes estão ficando mais próximos da gente para que haja essa conexão, assim. Mas por que ainda tem que falar de super-heróis, então, se o personagem é tão complexo? Eu acho que é uma questão de poder, sabe? Eu acho que a gente quer ter a segurança do poder, sabe? Que nem o super-herói tem,
tu entende? É uma coisa que, nossa, quantos de vocês aqui nunca pensaram em, tipo assim, se eu tivesse um superpoder, qual seria? Por exemplo, lembrei de um meme que surgiu da época das eleições, que a história do Hulk tem uma cena no outro filme que ele pega o Loki, irmão do Thor, e bate, daí eles botaram a Dilma lá. Ela tava naquela polarização lá de Dilma. E eles botam. E aquilo ali, às vezes a gente tem vontade de fazer isso, né? Tinha vários aí que eu queria pegar assim, Várias vezes. bater, né? Mas acho que a gente precisa, diante da impotência, porque os desafios, a gente continua desamparado, a gente continua morrendo, vai durar um pouquinho mais do que durava antes, mas a medicina evolui, a tecnologia evolui, a gente continua morrendo, né? E Os nossos anseios, né, entre os presentes continuam os mesmos. continuam os mesmos, né? E a gente gostaria de ter superpoderes mesmo para seguir. Eu também fiquei Me questionando o que poderia ter a ver com a cultura atual, assim, porque até na comissão científica a gente decidiu esse tema, talvez a Cris não vá concordar comigo, mas porque a gente vinha pensando assim, eu não sei se vocês vão lembrar, há uns 10, 12 anos atrás, eles não estavam tão em alta, assim, eu que trabalhava na escola de educação infantil, estava uma onda dos dinossauros, era dinossauros ou Ben 10. As crianças, faz alguns anos que voltou isso, assim, de estarem loucos de novo, porque está sempre se fantasiando. Então eu também fiquei me questionando, não sei se é só um mercado econômico aí que renovou, Marvel, Universal comprou e tal, mas talvez tenha alguma coisa a ver com o momento atual também, né? E eu acho que não só a criança mesmo está consumindo, tipo, tem o Demolidor, né, o seriado, que eu comecei a ver, tem no Netflix, eu vi alguns episódios, assim, mas tem alguns amigos meus, assim, da minha idade, que falam, meu, tem que ver esse Demolidor, tem que ver do caralho e tal. Desculpa. Mas eu vi alguns episódios ali, mas realmente não é muito a minha, assim. Mas eu acho que tem muita gente consumindo, assim, do mesmo jeito que o desenho animado mudou muito também, né? Tipo, tu vê um Family Guy, tu não vai botar uma criança para assistir o Family Guy, né? Porque, enfim, é muito bom, né? De novo, não vou dizer de novo, mas é muito legal e não está voltado para o público infantil, né? Então acho que está aumentando, assim, acho que não sei se as crianças estão consumindo mais em função dos pais estarem consumindo também, enfim. Eu não sei também, eu não faço muita ideia, assim, mas, por exemplo, na minha